Paz e graça. Paz e graça. Oremos. Grandioso Pai, eterno Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por o dia que o Senhor está nos dando. Obrigado, Deus. Obrigado por o café que o Senhor tenha dado. Amém. Obrigado por essa igreja que o Senhor tenha trazido nós até aqui, ó Amém. Pai. Obrigado por ter nos trazido. Que abençoa os estudos de hoje, ó Pai. Amém. Abençoa cada lição. Abençoa o pastor que vai pregar, ó Pai. Amém. Abençoa todos aqueles que vão escutar ele pregando. Amém. Abençoa também os adolescentes que vão escutar pregando, ó Pai. Amém. Das crianças também, Assim ó seja, Pai. Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome Amém. de Jesus. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá em direção aos teus problemas. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A herança não morreu, a herança está de pé. Não perca na fé. Talita, me levanta, tem vida. Talita, me levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Curte na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Tem muitas igrejas hoje em dia. Hoje em dia tem igrejas com nome que você diz, meu Deus, são o nome de igreja. Mas justamente elas são formadas justamente para o intuito já de lesar mesmo o membro, né, os fiéis. E tem muitos fiéis que caem. Infelizmente, muita gente está iludida com igrejas que realmente só querem o dinheiro dos fiéis. Mas não podemos generalizar, né, dessa forma e dizer que todas são assim. Não, tem aquelas que realmente têm um propósito de pregar o evangelho mesmo e de servir a Deus. Primeiro foi o seguinte. O jovem disse que guardava os mandamentos. Jesus disse, sabes os mandamentos. Mas mesmo assim, o fato de ele guardar os mandamentos não foi suficiente para que ele se sentisse herdeiro do reino, salvo em Jesus. Então, Jesus partiu para outro ponto. Mas uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tu tens e dás aos pobres. Veja que esse pedido de Jesus foi muito mais forte. Se os mandamentos não são suficientes, e a gente viu há pouco tempo que as obras não salvam, né? Nenhum mandamento salva. Não é que é errada a obediência, nós devemos obedecer a Deus com base no amor, já estudamos aqui outras lições. E guardar os mandamentos é uma escolha. Mas os mandamentos não são suficientes. E quando nós os guardamos apenas pela própria legalidade da lei, ou apenas pela uma obrigação, isso não nos garante a salvação. Então Jesus diz, ora, nossa, se os mandamentos não é vida para você, não traz vida, tem alguma coisa errada. Tem algo que ainda te falta. E eu queria pensar nesse algo que ainda nos falta. Pensando no jovem rico e pensando em nós. No jovem rico era o quê? A questão
do apego aos bens materiais, às riquezas. Vende tudo o que tu tens e dê aos pobres. Como a irmã Francisca falou aqui no início. Não é pecado ser rico. A riqueza pode ser uma dádiva de Deus, desde que nós saibamos usar. A gente viu isso na lição de Eclesiastes. Quando nós usamos os nossos bens materiais para abençoar a vida das pessoas, seja na igreja, mas também seja em outros setores da sociedade, estamos também fazendo a obra de Deus. E Jesus viu naquele jovem um potencial para abençoar pessoas com suas riquezas. Os bens que ele tinha poderiam abençoar muita gente que talvez durante muito tempo não tinha abençoado. Que ele guardou aquelas riquezas para si. Ele reteu aquelas riquezas. Então onde Jesus disse, olha, você pode abençoar pessoas. Mas o que implica mais aqui não é o abençoar pessoas. A lição ela traz isso. É o segue-me. Vende tudo que tu tens e dás aos pobres. Aí eu vou fazer uma pergunta à irmã Francisca e à mãe. Vocês não acham que esse pedido de Jesus foi forte demais para o jovem? Uma riqueza que ele juntou, talvez herança da família dele, de muitos anos. Depois ele conseguiu manter aquela herança, prosperou, multiplicou aquela herança que recebeu. E agora Jesus pede, vende tudo, dá aos pobres e me siga. Vocês não acham isso muito forte, não? É verdade, porque no que Jesus pediu, vende tudo e dá aos pobres, porque tem muito rico que tem coisa, mas não dá valor a Deus, né? E esquece Deus pelo o que ele tem, pela riqueza, né? Aí tem muita gente que diz, não, eu pego a riqueza, eu sou rico, mas não lembra de Deus. O que é que adianta a gente ter tanta da coisa, tanta da riqueza, tanto do dinheiro e deixar Deus de lado? Eu não acho isso justo. A gente tem que ter aquilo para a gente sobreviver, né? Para a gente se manter. Agora a gente ser rico para esquecer Deus. Então o que a irmã está me dizendo, o problema dele não é a riqueza. Não foi a riqueza. O problema dele foi o quê? Não seguir Jesus. Ou seja, o fato da riqueza dele impedi-lo de seguir Jesus. Não é problema ser rico, né, irmã? Como também não há problema em ser pobre. O problema é usar aquilo como forma de negar a Deus. Ou quando aquilo impede de você ser um discípulo de Jesus. Jesus está falando aqui de entrega total. Ora, o seu coração está na riqueza. Lembra? Onde está o tesouro, está o teu coração? O que Jesus está condenando não são as riquezas em si. Mas, quando aquelas riquezas ocupam um lugar em nossa vida que deveria ser de Deus, irmã. Está entendendo, mãe? Porque tem gente que é pobre e tem gente que humilha as outras pessoas. As pessoas dizem até assim, se fosse rico, o que é que essa pessoa não faria? Então, a salvação não depende de ser rico ou pobre. A salvação depende de uma entrega total a Deus. Você tem que me seguir. A gente pensa muito no versículo. Vende tudo que tu tens. Mas a gente esquece o segue-me. E aqui é que está a grande questão. É o segue-me. O jovem rico não estava disposto a seguir Jesus. E o que fazia com que ele não seguisse Jesus? As riquezas. Para ele foi as riquezas. Porque aqui a gente pega um exemplo do jovem rico. De alguém que tinha nas riquezas, nos bens materiais, o seu objetivo de vida. Aquilo que ele dava mais importância. Mas outra pessoa, irmã, pode ser qualquer outra coisa que não seja riqueza. Porque no caso ele era rico, né, de bens materiais, mas ele era pobre de espírito, né? Então ele tinha que apanhar na vida para entender que primeiro Deus, né? Segundo as outras coisas, né? Deus, ele não tem escolha de pessoas, seja pobre ou seja rico. Mas, na verdade, que a gente sabemos separar as coisas, né? É isso que a gente tem que aprender. Porque nem tudo na vida, a palavra de Deus diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Isso é o nosso maior problema e devemos ter cuidado com isso, né? Porque não devemos amar bens materiais mais do que Deus, né? Devemos ver pessoas também, como o João falou, usar nossos bens, nossas riquezas para ajudar aqueles que mais precisam, né? Olha aí o que mãe falou. É uma questão de prioridades. Não é uma questão da riqueza em si, mas o lugar que ela ocupa. Não é a questão de qualquer outra coisa que eu tenho na vida, mas é o lugar em que qualquer outra coisa que eu tenho na vida ocupa no meu coração. Porque se aquilo eu coloco em primeiro lugar, num grau de importância maior do que o próprio Jesus, do que o mais importante do que Deus, eis aí o nosso ponto de fraqueza e de se perder. O jovem rico estava perdido por quê? Porque tinha algo que faltava na vida dele, que impedia ele de ser um discípulo de Jesus verdadeiro, um seguidor de Jesus completo. Ele não poderia ser inteiro de Jesus enquanto ele tivesse ligado, focado, preso, seu coração estivesse sendo ocupado pelos tesouros, pelos bens materiais, pelos tesouros dessa terra. Então, irmã, pode ser qualquer coisa, pode ser um marido, uma esposa, que às vezes ela é contra a sua fé, aquela pessoa é contra a sua fé, mas você deve mais obediência e respeito àquela pessoa do que propriamente a fé em Jesus. Então, essa é a questão. Não é pecado ser rico, como a irmã disse. Mas ser pobre também não garante, mãe, que a pessoa seja uma pessoa salva. Tem muita gente pobre que também coloca outras coisas, outras prioridades no seu coração, que não seja Deus. E não é porque ele é pobre que ele vai estar salvo. Mas muitas vezes ele dá uma importância tão grande que não consegue também ser um discípulo de Jesus. Esse é o ponto da lição. E é isso que a gente precisa discutir. A questão aqui não é as riquezas em si, mas o lugar que elas ocupam. A questão aqui não é vende tudo que tu tens e dás aos pobres. A questão aqui é segue-me. Está disposto a servir Jesus. Nem que para isso você precisa renunciar àquilo que você mais ama, àquilo que você mais gosta. Amém, amém. Graça e paz mais uma vez. Que bênção, né? Nós tivemos a oportunidade aqui de nos dividirmos, estudarmos a Bíblia, né? As crianças na salinha dela, os adolescentes na sua classe e os adultos aqui também na sala dos adultos, na classe dos adultos. Foi uma bênção, não foi?